Oi, meu nome é Kaline, eu vou continuar falando sobre a fome oculta, especificamente sobre o artigo científico. Esse artigo científico ele foi feito, todo o estudo em 1995 até 2011, foi um estudo bem amplo, né? Ele visando a generalização da fome oculta, o que era que estava acontecendo em alguns países, como o leste asiático, o Pacífico, a África, inclusive, né? Visto que a fome oculta é uma insuficiência de micronutrientes, então ele viu que estava tendo um aumento considerado em cada país, né? Um índice enorme de anemia, uma baixa estatura e com esses dados eles conseguiram fazer os estudos fazendo os testes, os estudos com exames de saúde, medindo estatura, pegando os pontos que foram publicados, né, nas revistas de saúde, tudo direitinho. Né? Analisaram também que em países de baixa renda e de média, com o passar do tempo, os países eram desenvolvidos, porém os casos, o índice aumentava mais, porque tinha aquela dificuldade financeira daquela dieta nutricional adequada chegar ao prato do indivíduo. Né? Ele não tinha acesso àquela alimentação necessária que o corpo precisa para que o organismo funcione. Então, 90 milhões de crianças menores que 5 anos, elas são afetadas pela fome oculta. E 15% de mulheres grávidas. Né? Cada dia que passa, o organismo vai pedindo aquele nutriente, aquele micronutriente, ou o indivíduo substitui por uma alimentação rápida, que não é saudável, não é adequada, ou nem tem acesso àquela comida. Né? Estima-se que a carga da desnutrição de micronutrientes afetam 2 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões de pessoas no mundo. Ao longo desse artigo, eles viram que realmente isso está acontecendo. E ainda acontece. Hoje nós estamos em 2020, eu estou conversando sobre isso com vocês e aqui no Brasil também tem um índice bem considerável em relação a isso. A fome oculta atinge gravemente o continente africano e a Índia. Eu coloquei aqui um gráfico aqui para dar uma analisada, é muito interessante. E tem países também que há deficiência moderada, mas todos os países há essa deficiência de micronutrientes. Paralelamente, esta análise evidencia a necessidade urgente de investir na atualização do VMNIS, que significa Sistema de Informação sobre Vitaminas e Minerais, né? Porque investindo mais e tendo as análises, sempre a gente vai estar sempre sabendo dos números para poder lutar e mudar essa situação, né? Porque vai ter menos dado de nutrição, né? A fome, menos fome, tudo que é importante para que a população consiga viver, né? Para que o indivíduo consiga viver bem, que é através da alimentação adequada. Esses dados são essenciais para informar a política e os esforços programáticos necessários para fazer avançar a nutrição e assim diminuir os casos da fome oculta no mundo. Esse artigo ele está disponível para quem quiser ler detalhadamente. O artigo é muito extenso, mas dá para a gente ter uma noção que ele sendo feito o estudo de 1995 a 2011, você já via aí a gravidade, né, da fome oculta e que hoje em dia a gente ainda está passando por isso.